Olá, boa noite. Está começando mais um programa Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara. E hoje eu converso então com o vereador Marcos da Silva, do PSDB. Boa noite, seja bem-vindo então ao nosso estúdio. Primeiramente, boa noite aos telespectadores da TV Câmara e boa noite a todas as pessoas de bem da nossa querida Passo Fundo. Vereador, então, para iniciar o programa, falta pouco tempo aí para o fim, então, da 16ª legislatura. Qual a sua avaliação geral, então, do seu trabalho na Câmara nesses 4 anos? Bom, primeiramente, eu me orgulho muito desse meu primeiro mandato, onde eu aprendi e evoluí politicamente, tenho convicção disso, e muito. Quando eu digo me orgulho por quê? Porque eu não fiz do meu voto na Câmara de Vereadores com que fosse um voto refém do Executivo e de alguma sigla partidária, no caso. Então, eu votei sempre em prol do bem comum, do bem coletivo, enfim, no geral, eu tenho absoluta convicção que eu representei sim a população, o povo de Passo Fundo. Sempre que foi algum projeto polêmico, eu sempre tive posição e sempre votei com que o meu voto ajudasse para que contemplasse a maioria. Isso que eu ia lhe questionar agora, vereador. O senhor se denominou, então, ao longo da legislatura como vereador de oposição, justamente porque quando estava no Poder Executivo não defendia as ideias por se tratar, né, do Poder Executivo, mas defendia a sua posição, a sua opinião. É bem simples, como tu comentaste. Não que eu não defendesse as ideias do Executivo, eu sempre comentei. Tudo que fosse bom e contemplasse o coletivo e fosse bom para Passo Fundo, eu sempre fui favorável. Então, aonde houve interesses particulares, eu sempre questionei e votei contra. Então, eu me denominei um vereador de posição, por quê? Porque tu ser situação é muito fácil. O teu voto ser refém do Executivo, tu ganha um carguinho lá, um carguinho cá, e aí tu tem que votar com o Executivo. Isso não aconteceu comigo, porque eu não faço a política para com que você tenha que ter o seu voto refém para beneficiar 1, 2 ou 3 pessoas com cargos. Então eu sou contra essa situação de tu fazer a política pelo cargo. Eu vejo que tu tem que fazer a política pelo coletivo, pelo bem da maioria, pelo bem comum no geral. Então, e tu ser oposição, criticar é muito fácil também. Então, eu sempre comento, a nossa política começa a mudar, que muitos falam em nova política, principalmente os novos legisladores a partir de 1º de janeiro de 2017, mas a nova política é simples de fazer ela. É você fazer ela voltada para o bem coletivo, para o bem comum, para o bem da cidade e não pelo interesse. Então, eu sempre digo, nova política, o legislador, o gestor público, ele tem que ter posição, mas ele tem que ter a posição sempre voltada para o bem coletivo. Vereador, essas eleições elas foram extremamente concorridas, independentemente de partido, de candidato, mas o senhor não foi reeleito com 1.047 votos. Na sua opinião, o que aconteceu? Olha, primeiramente, como é que eu vou dizer? Muitas vezes, em muitas situações, a gente que vai pro pleito, o candidato, enfim, a gente faz contato com diversas pessoas. Então, o que acontece? Tem uma grande parcela da população, do eleitor, que ele dá o voto para o legislador ou para o gestor público, mas ele sempre quer alguma coisa em troca. A verdade é essa. Então, eu simplifico dizendo que é bem clara essa situação. Por quê? Porque não foi eleita nenhuma mulher para a Câmara de Vereadores. Então, eu sempre questionei, comentei e falei com o eleitor
sempre fazendo aquele comentário, que o voto não tem preço, o voto ele tem consequência, e a consequência no município é por 4 anos. Então, eu vejo que ainda há muita negociação em eleições no voto, entende? Por exemplo, como combustíveis, sacolas econômicas, enfim, diversas vantagens no caso. Então, muitas vezes esse eleitor não sabe que ele está botando preço no voto dele, e não é isso, a questão é essa. O voto ele tem consequência, como eu já comentei, é uma consequência por 4 anos. E a troca de partido, deixando então o Partido Progressista para ingressar no PSDB, pode também ter contribuído para a não eleição? Olha, eu acredito que não, porque tudo na política também é um momento, no caso. Eu recebi o convite do PSDB no mês de março e acabei migrando na janela que abriu para a troca de partidos, mas eu vejo que isso não influenciou muito no caso, porque primeiramente o meu eleitor, eu sempre comento, ele é um eleitor diferenciado, ele é um eleitor que ele trabalha o dia a dia, é um eleitor que ele quer retorno de trabalho do legislador e não um interesse em ganhar alguma vantagem momentânea. Então, se resume no que eu comentei, eu vejo que isso não atrapalhou e que eu tenho 1.047 amigos e que acompanharam o meu trabalho durante os 4 anos, no caso, junto à Câmara de Vereadores, sabe muito bem que eu procurei fazer um trabalho sério e, como eu já comentei, né, eu me orgulho de ter sido um vereador de posição, onde o meu voto não ficou refém do executivo e nem de sigla partidária. Vereador Marcos, no seu mandato, então, o senhor fez diversos questionamentos polêmicos, né? Levantou, assim, vários assuntos que a população desconhecia ou até que não estavam em destaque naquele momento. E um deles foi referente à Codepas, o que motivou até a criação de uma CPI. Isso. Bom, primeiramente, o da Codepas, eu fui o propositor na instalação da CPI. Por quê? Porque é uma frota sucateada, eu comento e tenho convicção de que é má gestão de um longo período, no caso. Eu protocolei a CPI para ser investigada pelos últimos 5 anos, no caso, mas foi uma CPI onde houve fatos estranhos. Estranhos por quê? Porque eu, como propositor, tenho uma norma na casa que o propositor sempre é o presidente. Primeiramente, me deixaram fora até da comissão. Aí, eu sou muito grato ao vereador Rui Lorenzato, do Partido dos Trabalhadores, que me cedeu o espaço dele, onde eu fiquei como vice-presidente da CPI. E muitas vezes fico constrangido em não ter conseguido dar um resultado positivo para a população, no sentido que eu, como vice-presidente, era voto vencido. Então, ela é uma CPI que ela está sendo prorrogada e foi prorrogada de novo por mais 6 meses, tá? Então, eu fico constrangido em não poder ter dado resultado, mas também alerto a população de que o presidente da CPI da Codepas, o vereador Paulo Neckel, da bancada do PMDB, e o relator, vereador João Pedro Nunes, também do PMDB, e o vereador Patrick Cavalcante, do Democratas, o vereador João Pedro Nunes, do PMDB, até a partir de janeiro, ele não é mais vereador, é vice-prefeito, no caso. Então, eu acredito que eles têm que ter, o mínimo, um respeito com a população usuária do transporte coletivo, especificamente a Codepas, em dar um retorno para a população e fazer a manutenção da frota. Agora está vindo 10 novos coletivos que já eram para ter vindo antes, no caso, atrasou bastante. Então, vem aí, segundo comentários da imprensa, a licitação do transporte público. Então, eu não vou estar aqui a partir do dia 1º de janeiro, mas eu acredito e sonho que essa licitação saia e deixe de ser uma bandeira política em época de eleições. No caso, a licitação do transporte público está muito atrasado. O nosso transporte
eu sempre faço comentário no caso, ele é um transporte superfaturado pelo valor da tarifa e que, principalmente por parte da Codepas, tem uma frota que é sucateada. As outras duas empresas que são da iniciativa privada ainda prestam um serviço de qualidade, mas eu vejo que pode ser melhorado e muito, sim, porque muitas vezes os trabalhadores no transporte coletivo reivindicam por segurança. Isso, eu trabalhei no transporte coletivo como motorista e a gente já vem fazendo diversas manifestações desde lá 2003, quando houve, nós perdemos um colega no assalto, no caso, e eu vejo que a situação da segurança ela é complicada em todo o nosso estado, nosso país, principalmente no município que nós vivemos. Mas no transporte coletivo, eu vejo que a implantação da bilhetagem eletrônica é um grande avanço para os trabalhadores, para os usuários e para os donos das empresas, no caso. Eu acho que vem a somar e a diminuir um pouco dessa insegurança no transporte coletivo de Passo Fundo. Mas a Codepas também, para finalizar sobre a Codepas, o que eu vejo é que a população deu a oportunidade para 2 ex-diretores da Codepas, no caso, que vão assumir no Legislativo a partir de 1º de janeiro. Então, eu vejo que a população agora pode cobrar deles, sim, entende? O porquê desse sucateamento, que eles fizeram parte da história do sucateamento da Codepas. Vereador, o senhor é um dos grandes defensores, então, e talvez a maior bandeira que o senhor tenha levantado aqui na Câmara nestes 4 anos, a pista preferencial. Uma indicação que foi feita ao Executivo, mas que até o momento não saiu do papel e que não se sabe se vai ser uma ideia que vai ser implantada. Então, eu queria que o senhor comentasse também a respeito deste assunto. Bom, a pista preferencial, uma indicação minha, tá? O que acontece? Quando feita a indicação da pista preferencial, o prefeito contratou, junto ao Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, uma equipe de engenheiros em urbanismo para fazer o estudo da mobilidade urbana e rural. Tá? Aí o que aconteceu? Foi feito o estudo, foi apontado a necessidade da pista preferencial, tá? e que a pista preferencial, no primeiro momento, seria paliativa. Logo ali adiante teria que ser implantado um corredor de ônibus, porque a nossa principal avenida, a Avenida Brasil, ela está muito congestionada. Isso não é de hoje, já vem de tempo também. Então, só que com isso, o prefeito municipal, ele gastou mais de R$500 milhão com o estudo. Eu não sou contra o estudo, mas só que apontou a necessidade, tem que ser feita, porque tu não vai fazer um estudo só para jogar o dinheiro do contribuinte fora, foi um dinheiro jogado fora. Então, a indicação minha da pista preferencial vem desde lá de 2005, 2006, quando então eu trabalhava no transporte coletivo, e a gente já começava ali vendo que haveria necessidade da implantação de uma pista preferencial. Então, foi feita uma pesquisa de opinião pública no ano 2009, onde 94,8% da população queria sim a implantação da pista preferencial. Só que nos momentos de debate e momentos que a pista estava quase acontecendo, tá, o que aconteceu? Eu acabei ficando sozinho. Eu não tive apoio por parte dos trabalhadores no transporte coletivo de Passo Fundo. Eu não tive aquele apoio e aquele acompanhamento que deveria ter sido feito, porque na política eu aprendi uma coisa. Na política, se você não fizer uma pressão, as coisas não acontecem. Então, no momento que você ficar sozinho, diante de uma situação que você está reivindicando que é melhor, principalmente para a população. Eu sempre defendo a população no geral, porque a população paga uma tarifa hoje, uma tarifa superfaturada, como eu já comentei, e não tem horário. Porque no momento que o ônibus vem sentido bairro-centro, quando chega na Avenida Brasil,
você perde meia hora, 40 minutos para atravessar a Avenida Brasil. Então, principalmente o trabalhador do dia a dia, que é usuário do transporte coletivo, ele acaba sempre tendo que sair uma hora antes. Então, e a pista preferencial traria em benefício também o quê? Diminuiria o fluxo de carros, porque daí o pessoal teria um transporte coletivo com horário, tá? E usaria mais o transporte coletivo. Então a pista ela vem ao encontro de duas situações: do nosso congestionamento, porque daí a população vai usar mais o transporte coletivo, vai deixar seus veículos em casa porque ele tem horário. Então, só que na indicação da pista preferencial, eu gosto sempre de ressaltar que eu também fiz a indicação junto de 3 passarelas, porque também tu tem que pensar no pedestre, né? Então eu fiz a indicação das 3 passarelas junto com a pista preferencial na implantação em pontos estratégicos da Avenida Brasil, em frente ao Bom Conselho, nas proximidades do Clube Comercial, que na área central, e em frente ao Notre Dame. Também vai ajudar e muito na Secretaria de Segurança e Trânsito, que nós temos uma Secretaria de Segurança e Trânsito hoje, e é necessário, no caso, que ela presta um serviço na frente das escolas da Avenida Brasil, Bom Conselho, Notre Dame. Vai reduzir aquela demanda das escolas. Reduzir, isso mesmo, porque daí com a passarela, o próprio aluno teria mais segurança. Então, o pessoal reclama muito da nossa guarda municipal, mas a nossa guarda municipal, o que ela faz hoje? Ela vai fazer a segurança dos alunos, e que tem que fazer, porque não tem uma pista preferencial e não tem uma passarela. Então, a gente fica um pouquinho chateado com o sistema político, que é um sistema de interesse, e as coisas que realmente tem que acontecer para a nossa população, que vem ao encontro do bem comum e do bem coletivo, e de um processo de avanço para a cidade, não acontece nunca, porque eu sempre mencionei, comentei, e não é agora que eu vou deixar de comentar, que a nossa Avenida Brasil não há investimentos, primeiramente porque nós não tivemos até hoje, em Passo Fundo tivemos bons gestores, mas nós não tivemos um gestor de coragem para enfrentar aquela meia dúzia de donos de comércio que não deixam as coisas acontecer na Avenida Brasil. Vereador Marcos da Silva, peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo. Mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite destaca o trabalho do vereador Marcos da Silva, do PSDB, nesta 16ª legislatura. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Marcos da Silva, do PSDB, em seu último programa, então, como vereador da 16ª legislatura. Vereador, então, nós estávamos falando, então, no bloco anterior sobre as principais demandas, projetos, enfim, iniciativas que o senhor apresentou na Câmara. Da sua passagem aqui pelo Poder Legislativo, o senhor considera a votação do ticket de alimentação do funcionalismo público um dos fatos mais marcantes? Olha, eu acredito que sim, que foi um dos projetos mais polêmicos lá no dia que foi a votação em dezembro de 2014. Bom, primeiramente eu fui procurado pelo funcionalismo público municipal, pelo CMP, pelo Simpasso, porque o meu partido fazia parte da base na época, tá? O Partido Progressista. Então, até eu fiz um comentário com eles. Eu disse para eles, eu venho de uma vida de trabalho, eu trabalhei a vida inteira, então, em hipótese alguma, eu votarei contra o servidor público, mas de forma alguma mesmo, tá? Então, na época eu fui chamado pelo Executivo para com que votasse pelo projeto favorável para a perda do ticket de alimentação por parte do funcionário público municipal aposentado, no caso, e os que estariam na ativa por dia trabalhado. Então, aí eu fiz o comentário com o executivo, na época, o prefeito Luciano, e eu comentei com ele, eu disse para ele, olha, eu não voto contra trabalhador. Aí fui um pouquinho pressionado até pelo próprio partido na época, que depois me deu total apoio e viu que eu votei certo, tá?
Então, foi uma votação histórica, por quê? Porque o meu voto, entende? Eu sempre faço um comentário assim, ó, o funcionário público municipal tem que ser muito grato por, naquele momento, ter um trabalhador nato e que decidiu aquela votação histórica a favor do funcionalismo. Então, ali eu mostrei justamente que eu me denominei desde o primeiro dia do meu mandato como um vereador de posição, que o meu voto não era refém do prefeito e não era refém, com todo respeito também, à sigla partidária na qual eu fazia parte. Então, eu me orgulho e muito disso, porque eu comento também que eu saio momentaneamente da política de cabeça erguida, como eu entrei. Entrei de cabeça erguida, saio de cabeça erguida. Eu sempre faço um comentário até meio cômico e de brincadeira às vezes. Eu tranquilamente posso atravessar a Avenida Brasil. Tá? Para o bom entendedor, por quê? Porque eu posso atravessar porque eu não deixei rabo na política, não criei rabo. Então, mais uma vez, eu reafirmo que me orgulho de mim, no meu mandato, por ter tido e ter sido um vereador de posição, e tenho certeza absoluta de que a minha parte eu fiz. O meu comprometimento lá em 2012 com o eleitorado, no sentido de o que fosse bom eu votaria, o que não fosse bom eu iria questionar, e como eu questionei, e muito, o Executivo, tá? Então, mas fico feliz por ter feito parte dessa votação histórica na Câmara de Vereadores, e eu ter sido o vereador que decidiu a eleição, na época, no caso, sem essa de não, tem que votar porque o prefeito quer que vote assim, o partido quer que vote assim. Então, porque muitas vezes tem pessoas que dizem, não, o partido quis que eu fizesse. Não, o partido não quer que faça assim. O partido, ele pede para te fazer assim. Mas aí que você vê, ou você lembra da população, do povo, e de quando você foi lá pedir o voto de confiança para o teu eleitor, se você vota para a população, ou vota para o executivo ou para um partido político. Vereador, nos últimos 2 anos, o senhor também, além do cargo, né, de legislador, acumulou o cargo de vice-presidente da Câmara de Vereadores. Como foi, então, para o senhor integrar a mesa diretora? Olha, para mim foi um grande aprendizado, e bem como eu comentei no começo da entrevista, eu evoluí, e muito politicamente, mas quero dizer para a população que eu cheguei à vice-presidência da Câmara no primeiro mandato por trabalho, por coleguismo, por parceria com os colegas vereadores, independente de sigla partidária. Tá? Então, nesse momento eu também fui reconhecido e fico muito orgulhoso de ter em pesquisa popular pelo Instituto Tiradentes, eu fiquei como o 3º vereador mais atuante, ganhei medalha de bronze, e como o 2º vereador mais atuante, ganhando medalha de prata. Então, eu me orgulho muito de ter feito parte da mesa diretora, ótimos colegas, sempre a gente construindo e tentando fazer o melhor para Passo Fundo, no caso. Então, fico muito orgulhoso e tenho certeza que o meu eleitor se orgulhou do meu mandato justamente por esses acontecimentos. Um legislador que veio da classe trabalhadora assumir a vice-presidência da Câmara e ser vice-presidente, que encerra dia 31 de dezembro. Vereador, né, a gente sabe que o papel dos senhores é legislar e apresentar propostas, então, ao Poder Executivo. Mas muitas das ideias, infelizmente, elas não saem do papel, até porque não cabe aos senhores, né, colocar isso em prática. Mas um dos pedidos que o senhor fez ao Poder Executivo e que foi efetivado foi a volta dos temporizadores nas sinaleiras. Teve uma briga aí da população pedindo para voltar para poder se organizar melhor no trânsito. Essa era uma reivindicação que vinha por parte da população e principalmente por parte do trabalhador. Eu uso bastante o termo transporte coletivo, mas também não só o transporte coletivo, como os motoristas de táxi, enfim, o usuário
do nosso trânsito do dia a dia. Até ela não está totalmente implantada, no caso, entende? Mas parcialmente já começou a acontecer, entende? Então eu fiz essa indicação na época para o executivo e gradativamente ela está acontecendo. Eu acredito que eu vou alongar até o final do ano que vem. Eu acho que já está todo implantado de novo o sistema do temporizador na nossa sinaleira, que é uma necessidade tanto para o motorista como para o próprio pedestre que usa as travessias nas faixas de segurança, principalmente no semáforo, né? Até porque tinha aquela situação de que muitos motoristas estavam sendo multados, né? Porque não sabia, então, qual era o tempo que poderia passar na faixa. Às vezes surgia um pedestre ali, tu consegue controlar, né? Isso, até nós tivemos uma audiência com o prefeito municipal na época e com o secretário de Segurança e Trânsito, justamente sobre essa situação. Tinha colegas do transporte coletivo que já estavam excedendo os 21 pontos justamente por essas situações. Como não tinha o temporizador, ele passava o sinal verde e ficava preso na outra sinaleira, já dava o vermelho e já era multado. Então, era uma situação bem complicada, principalmente para o trabalhador do dia a dia do nosso trânsito e para o usuário normal do dia a dia, no caso, né, que às vezes, sem maldade, ele acabava sendo multado injustamente porque ele não trancava o trânsito lá na frente, ele ficava no meio do sinal, no caso, e acabava sendo multado. Vereador, e uma outra indicação também que o senhor fez que é importante ao Poder Executivo, essa eu não sei se está em vigor ou não, mas é a data de pagamento do IPTU. O senhor pediu uma mudança nessa data até para facilitar a vida aí do trabalhador. Isso, eu fiz essa indicação, foi no meu primeiro ano de mandato ali, quando acontece a situação do contribuinte tendo que pagar seus impostos, era para dia 2 de janeiro, se eu não me engano, entende? Então, eu fiz uma indicação junto ao Executivo para que fizesse a cobrança do IPTU, no mínimo no 5º dia útil, que a grande maioria receberia no caso, entende? E não estava sendo contemplado com o desconto do imposto, porque no momento que tinha o desconto ele não tinha o dinheiro para pagar. Então, mas foi assim, como é que eu vou dizer, nos anos seguintes, todos foram dia 10 de janeiro, entende? Não ficou no papel, mas ficou uma coisa assim, eu acredito que o Executivo se sensibilizou com o contribuinte e viu que era melhor para todos, no caso, porque senão muitos não conseguiam usufruir do desconto. Por quê? Porque no dia que vencia ele não tinha para pagar, daí ele ia pagar lá dia 10, já não tinha mais aquele desconto, que é um motivo para o contribuinte pagar em dia, no caso. Então a data ela ficou praticamente dia 10 de janeiro. E vereador Marcos, também na tribuna da Câmara com frequência o senhor destaca a importância do esporte amador. Essa foi outra bandeira levantada pelo senhor aqui na Câmara, incentivando esses atletas, pedindo o apoio das empresas para que eles consigam, né, seguir na carreira e não desistam. Sabe que o meu mandato foi voltado, como eu comentei antes, para o coletivo, para diversos segmentos, no caso, e eu só não prestigiei o esporte amador como o esporte profissional. Eu cito como exemplo o nosso multicampeão da Academia Olímpica, o Marcos Cavalheiro Júnior. Ele que eu diga, no caso, a gente prestigiou, correu de atrás durante os 4 anos para que muitas vezes em situações que ele conseguisse se deslocar principalmente para o exterior para representar a nossa querida e amada Passo Fundo e representando sempre bem, porque vinha com títulos, com cinturões no caso. Então ele é um multicampeão e dentro do esporte amador o que eu pude fazer eu o fiz, no caso que estava ao meu alcance. Então, porque eu vejo que muitas situações, principalmente no esporte amador, eles tendo como caminhar, eu vou usar esse termo no caso, retira muita criança, muito piá, muito adolescente da droga, porque está numa atividade esportiva, alguma coisa, e que muitas vezes não é valorizado nem pelo poder público e nem pela iniciativa privada. Então, eu
como eu já comentei e uso esse termo, eu me orgulho muito de ter sido um vereador de posição e ter contribuído com o bem comum e o bem coletivo da nossa querida Passo Fundo. E vereador, então, aí o seu mandato ele encerra o dia 31 de dezembro. A pergunta que fica é de que forma que o senhor pretende acompanhar, então, o cenário político? Pretende trabalhar nos bastidores aí, acompanhando outros colegas ou trazer opiniões agora como cidadão, né, comum também, que é importante? Olha, primeiramente eu quero dizer que eu vou estar a par e vou estar fiscalizando, como contribuinte, a nova política da Câmara de Vereadores, que está sendo denominada de nova política, no caso. Eu vejo, como eu já comentei, que a nova política começa de uma reforma de fora para dentro, aí podemos acreditar numa nova política, ou que esses novos legisladores tenham posição para que consigam contribuir para fazer a nova política, porque a gente não pode fazer o comentário que é a nova política, mas as práticas são e continuam sendo a velha política, que é a política da negociata, do tomar lá da cá. Então eu vejo, e então vou sim estar fiscalizando essa nova política. Não pretendo no ano de 2018 participar do pleito como candidato, então certamente vou dar apoio a alguma pessoa que eu particularmente veja que é uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa com caráter e que tenha posição na política para deputado estadual e federal. Tá? Então, e dizer que nesse primeiro momento eu saio momentaneamente da política, como eu já comentei, mas saio de cabeça erguida, como eu entrei de cabeça erguida, tentei implantar no sistema, quando eu entrei, o que eu fiz a vida inteira, que foi trabalho, mas tive posição. E dizer para a nova política também, que no momento que tu tiver posição, você vai arrumar inimigos na política, mas o verdadeiro legislador, o verdadeiro agente político que é eleito pelo voto da nossa população, para começar uma nova política e para começar a mudar, tem que ter sim posição. Vereador, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa de hoje e desejar sucesso e também dar os parabéns pelo trabalho realizado nesses 4 anos aqui na Câmara. Olha, eu fico muito agradecido e não posso esquecer de agradecer aos 1.047 votos de pessoas de bem que acompanharam o meu trabalho, que, como eu já fiz comentário, eu me orgulho porque eu fiz um trabalho sério, tentei implantar o que eu fiz a vida inteira no sistema, que foi o que eu fiz, que sempre trabalhei minha vida inteira, no caso, mas primeiro que o sistema não aceite, mas dizer também que eu perdi para o sistema, mas eu não me dobrei para ele e que se eu vir a concorrer a algum cargo eletivo lá em 2020, eu concorrerei de novo, tá? Mas com com aquela ideia sempre assim, ó, posição, ter posição, entende? Manter o que você comentou, o que você questionou com o eleitor na campanha e vir à Câmara de Vereadores, sim, para representar o coletivo, o bem comum, o que for bom para Passo Fundo, entende? E alertar a nossa população, o nosso eleitor, e dizer para eles que o voto não tem preço, o voto tem consequência. Então, fico muito grato, agradeço também e vamos dar tempo. Até 2020 tem muita água para correr debaixo da ponte, mas é bem provável que 2020, se a gente voltar à política, no caso, a gente volta, mas volta com aquela ideia. Caráter, se comprometer com a população e com o bem comum e então, caso contrário, a gente não volta para a política, se for para ser indiferente, se for por interesses, no caso, não, em hipótese alguma, a gente volta a concorrer a algum pleito. Tá ok, então mais uma vez muito obrigada. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.